Olá pessoal, vamos então continuar o estudo dos direitos das minorias e dos grupos vulneráveis e vamos ver agora uma terceira categoria de grupos vulneráveis, de pessoas nessa situação de vulnerabilidade, que são as crianças e os adolescentes, né? Que têm em muitos países sofrido imensa discriminação, tanto do plano do próprio Estado, do plano legislativo, quanto do plano também no âmbito estatal, especialmente do plano social e do plano econômico. Ainda há países que tomam crianças e adolescentes como trabalhadores escravos, ainda há países que não garantem um padrão mínimo, um estándar mínimo de proteção às crianças e adolescentes, e que o direito internacional vem tentar regular e tentar equilibrar. Não é tanto o caso do Brasil, felizmente, ainda temos muito que avançar nesse tema, e temos uma legislação protetiva já até de certa forma solidificada, mas em outros países há discriminação histórica contra crianças e adolescentes, inclusive do ponto de vista de se colocar crianças no exército, inclusive do ponto de vista de exigir trabalho pesado de crianças e adolescentes, e outros ainda que usam crianças e adolescentes para até o cometimento de atos criminosos e atos terroristas. Então, há um problema crônico também na proteção dos direitos dessa categoria de pessoas no plano do direito internacional e que tem levado à preocupação da ordem internacional sempre mais de maneira evolutiva na proteção dos direitos dessa categoria de pessoas. E tanto é que os direitos humanos das crianças e adolescentes, eles tiveram uma primeira declaração já nas primeiras décadas do século XX. Em 1924, é muito interessante notar que em Genebra foi proclamada a Convenção de Genebra sobre os direitos das crianças. Em 1924, foi o documento que inaugurou a proteção dos direitos das crianças no plano global. Declaração de Genebra sobre os direitos das crianças de 1924. Mas faltava ainda uma declaração universal para tanto, que veio em 1959. Em 1959, foi adotada essa declaração chamada Declaração Universal dos Direitos da Criança. Vejam aí, Declaração Universal dos Direitos da Criança. Essa declaração de 1959 é um instrumento, sim, de soft law. É um instrumento, sim, de soft law. Porém, não obstante isso, ela é das mais citadas no mundo todo, até hoje, no que diz respeito à proteção dos direitos das crianças, porque ela tem um notável, um completo conteúdo ético, moral e humanista. E ela reforça que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito especiais e que merecem toda a atenção do Estado, e o Estado tem que tomar medidas legislativas ou de outra natureza para igualar o direito da criança e do adolescente no plano do direito interno. Se o direito interno proteger a menor, ele tem que subir para o patamar internacional, e se a ordem jurídica e doméstica não proteger, ele tem que ter no mínimo um estándar mínimo, o chamado padrão protetivo mínimo, para que se iguale a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no mundo todo. Exatamente por isso é que vem o direito internacional para fazer esse papel de uniformizador, né? Dada a especial condição da criança, a sua imaturidade física, a sua imaturidade mental,
que demandam também do direito internacional esses cuidados próprios e essa especificidade própria. Então, anotem os dois documentos iniciais, os dois documentos que inauguram, mas documentos de soft law, que inauguram a proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes no plano global. Primeiro, essa Declaração de Genebra sobre os Direitos das Crianças, 1924. E depois a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 1959, dois instrumentos de soft law. No sistema interamericano de direitos humanos, encontramos aí o artigo 19, aqui sim, o artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é norma de hard law. Olha o que diz. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado. E a interpretação desse dispositivo veio com uma opinião consultiva, número 17 de 2002. Vocês sabem que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem duas competências, já estudamos isso na aula própria. Uma competência contenciosa, que julga os estados e condena os estados por violação de direitos humanos e violação de dispositivos da Convenção Americana ou outros tratados da mesma natureza em vigor em estados partes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, essa competência contenciosa, que o Brasil aceitou pelo Decreto Legislativo 89 de 1998, e também uma competência consultiva, que essa não precisa aceite ex tempore do Estado, porque a partir do dia em que o Estado ratifica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ele já tem o direito de solicitar à Corte Interamericana de Direitos Humanos esses pareceres ou chamados opiniões consultivas. Então, foi solicitada em 2002 uma opinião consultiva à Corte Interamericana de Direitos Humanos e essa opinião de número 17, ela foi então da interpretação desse dispositivo de que todas as crianças têm direitos às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado. E interessante que vocês vão anotar, é que essa opinião consultiva 17, ela reafirma o princípio, porque a dúvida sempre que se tem é qual a idade para ser criança. E ela reafirma o princípio de que a idade, até a qual se considera criança, é 18 anos de idade. Inclusive, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, daqui a pouco já falo um pouco dos princípios dela, afirma esse princípio categoricamente, e no sistema interamericano, portanto, também os 18 anos já está estabelecido no que se refere à idade até a qual se considera criança. Então, até completar 18 anos, o direito internacional, se o Estado não considera, é outra coisa. Se nos Estados Unidos pode prender uma criança de 8, 9 anos de idade por crime que ela cometeu, é outra história. Eles não são parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e não são parte dos tratados de proteção dos direitos da criança. Porque se fosse, não poderia atentar contra esse direito da criança. Porque a idade é 18 anos no plano internacional. Isso cai em várias provas de concurso. Não é 15 anos, 16 anos, 17 anos. São 18 anos. A partir daí, já não se considera mais criança. Tem aquela fase intermediária da adolescência, que o direito internacional não esclarece muito, mas a partir daí você já pode considerar adulto. E atrás disso, para trás, confunde um pouco adolescente com criança, mas o direito internacional coloca dentro do mesma rubrica jurídica, a rubrica no nome criança. Então, o artigo 19 foi interpretado e a Corte reafirmou que criança é toda pessoa que não tenha completado 18 anos de idade, portanto. Bom, faltava, até a década de 80, um tratado global de proteção dos direitos da criança, né? Haviam princípios de soft law sobre o tema. No sistema interamericano,
a Convenção Americana, que é de 1969, disciplinou o direito da criança, mas em apenas um dispositivo, o artigo 19, e faltava um tratado global, que só veio 20 anos depois da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, portanto em 89, que é hoje já existente, esse tratado que não falta mais, portanto, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Essa convenção, esse tratado que foi concluído pela Organização das Nações Unidas, portanto, é um tratado do sistema global, é um tratado da Organização das Nações Unidas. Interessante característica dele, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 1989. Lembram lá no módulo que eu falei da Convenção contra a discriminação e violência em razão da mulher, a Convenção sobre proteção de todas as formas de discriminação e violência contra a mulher, chamada Convenção CEDAW, de 1979, que foi, lembram-se, que foi a convenção que mais reservas houve pelos estados, aquela convenção que mais reservas sofreu dos estados signatários. Aqui na Convenção do Direito da Criança é o contrário. A Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, de 1989, é o tratado, a convenção, até hoje no mundo, que conta de direitos humanos, que conta com o maior número de ratificações. Isso é muito importante saber. É a convenção que conta atualmente com o maior número de ratificações dos estados. Enquanto a Convenção para prevenir e punir a tortura e a violência contra a mulher é a convenção que mais conta com reservas por parte dos estados, a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança é a convenção que conta com maior número de ratificações dos estados. E essa convenção, segundo o UNICEF, que é a Organização das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos da Criança, ela conta com 4 pilares importantes. Esses pilares vocês têm que decorar para a prova, que são pilares extremamente importantes que caem em todos os certames. Quais são os pilares da Convenção de 89? Vejam aí. Primeiro pilar, a não discriminação. O que significa isso? A não discriminação significa que, evidentemente, a criança, por ser uma minoria, por ser um grupo vulnerável, não pode sofrer discriminação por parte do Estado. Ou seja, o Estado não pode discriminar crianças de maneira negativa. Ele tem que discriminar de maneira positiva. São aquelas discriminações positivas que igualam as crianças aos direitos de todas as pessoas. E com especificidade própria e com densidade protetiva própria. Primeiro pilar, portanto, o pilar da não discriminação, né? Não discriminação negativa. Você pode discriminar positivamente. Depois, o do interesse, segundo, o do interesse superior da criança. Segundo, isso, o interesse superior da criança. Esse princípio é conhecido, muito conhecido, the best interest of the child. Ou seja, o melhor interesse da criança, o interesse superior da criança. Aqui, esse segundo pilar, na Convenção dos Direitos da Criança, ele é o pilar foco. Tudo que tem que ser decidido em razão do melhor interesse da criança. No direito internacional privado, as causas que envolvem guarda, alimentos, filiação internacional, sequestro internacional de crianças, né? Fiquemos com o exemplo da guarda, por exemplo, no direito internacional privado, o juiz que vai decidir a lei aplicável à guarda, né, de uma mãe que mora no Brasil, de um pai
que é suíço, que está com a criança nos Estados Unidos. Eu aplico a lei da residência ou domicílio da mãe, ou da residência ou domicílio do pai, independentemente da sua nacionalidade, porque a nossa regra brasileira seria a regra domiciliar no caso, ou eu aplico a residência da criança, ou eu aplico a residência mais próxima dela, ou aplico nenhuma das outras onde a criança está. Aplico aquilo que for melhor para os interesses da criança. The best interest of the child. Ou seja, então, na questão de guarda, visita dos filhos, o princípio que o direito internacional privado tem prevalecido é isso. Sempre, se a criança está com a família, seria realmente o domicílio familiar. Mas se a família está desgarrada e se a criança está numa situação longe de um ou outro dos genitores, eu não posso optar pela norma de um nem pela norma de outro. Eu tenho que ver qual o melhor interesse da criança, em que âmbito legislativo a criança está mais protegida para que o juiz possa utilizar, no caso concreto, essa norma mais protetora quando envolve, por exemplo, um problema de direito internacional privado, lá no capítulo de direito de família, nas relações de família no direito internacional privado, por exemplo, esses conflitos de leis no espaço com conexão internacional. Então, fôssemos nós adotar uma regra rígida aqui, teria que ser aplicado uma regra eventualmente domiciliar, que não atenderia os melhores interesses da criança, e aqui o próprio tratado resolve o problema para o juiz quando coloca o pilar que o interesse superior da criança é que deve sempre prevalecer. Depois o terceiro, é a sobrevivência e desenvolvimento da criança. É um princípio básico, um pilar necessário à proteção do direito da criança, a sobrevivência e desenvolvimento. O Estado deve manter a sobrevivência da criança, o Estado tem deveres para com essa criança e garantir a sua sobrevida e garantir que ela logre o seu projeto de sucesso. O Estado tem que garantir, o Estado, a família, a sociedade também, e o seu desenvolvimento enquanto homem e cidadão, para que essa criança, desenvolvendo-se, possa participar do núcleo da sua cidade, do seu estado, do seu país e desenvolver-se plenamente. E o quarto e último pilar é importante porque antigamente ninguém levava em consideração isso, mas hoje é um pilar da proteção dos direitos humanos da criança. Vejam que interessante, a opinião da criança. Então, num caso de guarda, num caso de filiação, também se escuta a opinião da criança. Nos casos relativos ao sequestro internacional de criança, também se deveria escutar a opinião da criança. A perícia psicológica mostra isso, é muito importante a perícia psicológica para detectar qual o melhor interesse da criança, porque às vezes a mãe saiu do exterior e ela passa por sequestradora internacional de criança, até o nome sequestro é errado, é abduction, é abdução. Ela não está sequestrando o próprio filho, às vezes ela saiu de uma situação de uma violência doméstica perpetrada no país de residência ou domicílio e ela vem para o Brasil e às vezes a justiça manda devolver, mas é a perícia psicológica que vai mostrar o importantíssimo papel desses profissionais auxiliares da justiça, psicólogos e peritos, etc., que vão demonstrar realmente se houve uma situação de violência doméstica no lar e se o melhor interesse da criança é voltar para o país do agressor ou ficar aqui com a mãe do Brasil. Então, isso também vai ser levado à opinião da criança, o perito vai colher a opinião dela e vai juntar isso com o princípio do interesse superior da criança. Então, eu acho que demos aí um panorama geral sobre os direitos da criança no plano global. Existe algum impacto desse sistema e desse núcleo protetivo dos direitos da criança no âmbito doméstico brasileiro? É possível citar uma jurisprudência, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se baseou em tratados internacionais e especificamente na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 89, para ter mudado algum paradigma aqui dentro? Sim. Vamos analisar aqui os direitos humanos da criança e adolescente na jurisprudência interna. E aí eu pediria que vocês tomassem nota desse habeas corpus.
número 70.389 de São Paulo. (70.389) de São Paulo, que foi julgado em 23 de junho de 1994, relator ministro Sidney Sanches. O que aconteceu nesse caso? Deixa eu explicar para você. A lei da tortura no Brasil, o Supremo tinha que analisar um ato que era um ato tipicamente, de fato, de tortura contra criança e adolescente. Então o Supremo se viu na iminência ali de definir o que seria tortura contra criança e adolescente. E o fato demonstrava uma nítida, ainda que não tinha legislação específica, uma nítida tortura contra uma criança e adolescente. E no Brasil, na época, em 94, não havia ainda a lei da tortura. A lei da tortura é a lei 9.455 de 97. Ela só veio 3 anos depois. Então não existia uma tipificação do que era tortura, em primeiro lugar. Depois, não tinha no Estatuto da Criança e Adolescente o que era tortura contra a criança e adolescente. Então, o ECA não definia o que se entendia por tortura contra a criança e adolescente, e não existia uma lei específica sobre tortura, para criança ou não, mas não existia uma lei específica sobre tortura que só veio ser editada, promulgada no Brasil em 1997. E em 1994, o Supremo, portanto, se viu, ao julgar esse habeas corpus, se viu, então, provocado para resolver o caso, definir se houve ou não ato de tortura contra criança e adolescente. E o que disse o Supremo, e numa decisão excelente, e que vocês devem, isso também foi muito cobrado em provas de concurso, e ainda tem sido, o que disse o Supremo? O Supremo disse, olha, ainda que o Estatuto da Criança e Adolescente não resolva o problema, ainda que ele não tenha disciplinado, conceituado o que se entende por tortura contra criança e adolescente, e ainda que não tenhamos no Brasil, nesse momento, em 94, uma lei definindo o que se entende por tortura, o que são atos de tortura e o que são atos que não são tortura, que é a lei que veio depois, 9455 de 97, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 89, define. Então, essa convenção, além de estar em vigor no Brasil, além do Brasil ser parte, além dela poder modificar o direito brasileiro, o Supremo nem tinha colocado, como hoje depois colocou, em 2008, o status supralegal dos tratados. Ainda o Supremo estava na teoria paritária ainda, na década de 90. Veja que interessante. Além de tudo isso, diz o Supremo, o tratado pode colmatar lacunas, é um dos grandes impactos que ele tem. Flávia Piovesan sempre tratou muito bem disso. O tratado pode se integrar modificando a legislação interna, ele pode trazer novidade à legislação interna que não tinha, ou ele pode apenas complementar uma legislação colmatando lacunas. É um grande impacto também que os tratados têm, e o Supremo utilizou isso, a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, para colmatar uma lacuna do direito interno brasileiro e, portanto, julgar aquele caso e entender que houve, sim, tortura contra criança e adolescente. Então, vejam aí o HC 70.389, Tribunal Pleno, relator ministro Sidney Sanches. Então, nesse caso, o Supremo precisou definir o que se entendia por tortura contra crianças e adolescentes, não definida tanto pelo Estatuto da Criança e Adolescente e antes, portanto, da Lei da Tortura, que veio só depois, a Lei 9.455 de 97. E aí, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal se utilizou do conceito de tortura da Convenção sobre os Direitos da Criança de 89 para preencher, para colmatar essa lacuna do ECA sobre o tema. Então, está aí uma decisão interessante do Supremo Tribunal Federal que merece atenção.
Bom, agora, no começo do próximo bloco, que nós podemos entrar para tratar esse tema com mais vagar, temos que analisar, dentro desse conceito e dessa limitação de idade dos 18 anos colocados pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 89 e também interpretado pela opinião consultiva número 17 de 2002 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que tange a interpretação do artigo 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que também reafirma a idade mínima de 18 anos para a compreensão do que vem a ser o ser humano criança, interpretar essas propostas de redução da maioridade penal no Brasil. Todos vocês sabem que esse é um tema recorrente no país. Sempre que uma criança ou um adolescente comete um crime, e um crime grave, a primeira coisa que alguns parlamentares fazem é divulgar na imprensa que estariam entrando com um projeto e que a mesa ou que o Congresso Nacional faria uma proposta e o presidente da República deveria fazer uma proposta de emenda constitucional ou de legislação, alterando, emenda no caso, né? Alterando a Constituição para reduzir a maioridade penal no Brasil. A ideia que se discute é de 18 para 16 anos. Seria esse tema convencional? Seria possível uma proposta de emenda reduzir a maioridade penal no Brasil? O que pensa o direito internacional público sobre isso e o que pensa o direito internacional dos direitos humanos? Vamos agora para o próximo bloco e vamos explorar um pouco esse tema que é tão importante e que sempre vem à tona no direito brasileiro: redução da maioridade penal.